O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode assentar-se, filhos e filhas. Caro seminarista Henrique Marins, trouxe ele hoje aqui porque nós vamos fazer uma surpresa para ele que ele não está sabendo, que eu já falei. Mas falou: você tem que ir comigo para a missa hoje, você não vai celebrar porque ele tem uma surpresa. Mas não disse qual é, então ele vai ficar até o fim da missa esperando essa surpresa. Queridos filhos e filhas, filhos do projeto, concebidos pelo poder do Espírito Santo, filhos e filhas, todos aqui reunidos. Que providência de Deus. Ontem celebramos o Imaculado Coração de Maria, na sexta o Sagrado Coração de Jesus, e hoje Jesus nos chama. Jesus nos convida. O grande chamado de Deus, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo. Quanta diferença nós temos um com os outros, mas olha quando Paulo diz, eu acho muito bonito. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós. Por que ele diz isso? Até engraçado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, assim, que nem o Padre Hélio, talvez se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Eu não era justo, e nem uma pessoa muito boa. Mas Deus assim quis que seu Filho nos salvasse. Qual é a qualidade que eu tenho para ser salvo por Deus? Nenhuma. Nem eu, nem você. Ele morreu porque Ele ama. Morreu por nós porque nos ama. E é a partir disto que a gente entende lá, Moisés, ouvindo de Deus, esse chamado para chamar o povo, dizendo: portanto, se esse povo ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Se você hoje guardar esta aliança que você fez com Deus,
guardar e cumprir bem a sua missão, mesmo com os percalços que existem na vida, com os nossos pecados, nos confessando, a gente continua vivendo a aliança com Cristo Jesus. Jesus disse a muitos dos seus discípulos: vinde, eu vos farei pescadores de homens, segue-me. Há sempre necessidade de ouvir a voz de Deus. Ouvir, e Deus fala, viu? Quando eu não ouço, eu não consigo responder a Deus. Quando eu não ouço a Deus, eu não consigo vir à missa. O primeiro chamado de Deus para nós é a Santa Missa. Quando eu tenho a capacidade de faltar numa missa no domingo, por conta da minha desorganização, é sinal que eu não estou ouvindo a Deus. Ele está chamando para a gente viver a experiência do amor de Deus na Santa Missa. Quando eu consigo não fazer isso, os ouvidos ainda não estão atentos. Então, o primeiro chamado é ouvir. Para ser chamado, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Ouvir. Jesus diz assim, que ele estava olhando e houve um compadecer-se de Jesus, vendo ovelhas cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Ele viu um povo, ele viu uma multidão talvez, que estava ali cansada, desanimada, abatida, sem rumo na vida. Estava assim, desse jeito. E Jesus não teve dó, teve compaixão. A gente tem dó das pessoas, né? Coitadinha, tá doente. Jesus não tinha dó, Jesus tinha compaixão. Ele sofria junto. Quando eu tenho dó da pessoa, eu não sofro com ela. Mas quando eu me compadeço, a compaixão é este gesto, que o meu coração sente aquela dor. Por isso que o apóstolo diz, dificilmente alguém morrerá por um justo. Dificilmente. Por uma pessoa muito boa, talvez. Porque não sente a compaixão como Jesus sentiu. Então, quando eu sofro junto, eu me compadeço e olho, e Jesus foi assim, olhando para as ovelhas cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Aí ele disse assim, a messe é grande, mas os trabalhadores são. Se eu fosse biblista, viu, futuro diácono, se eu fosse biblista, eu mudaria o texto aqui. A messe é grande, mas os trabalhadores são covardes. Ô raça preguiçosa para servir na igreja, gente. Quantos de nós aqui, misericórdia, poderíamos dar a nossa mão pela comunidade? Ouvir esta voz de Jesus dizendo, olha, tem pouca gente, vem nos ajudar. Tem pouca gente, vem pegar a vassoura e varrer a igreja. Vem ler, vem trabalhar na messe do Senhor. E Jesus está dizendo, mas então vamos pedir ao dono da messe que mande os trabalhadores, que são poucos. Aí Jesus chama 12. Chama os 12 e envia-os, recomendando que não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nesse caminho você anuncia, o reino está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Mas padre, o Papa Francisco nos diz que nós devemos sair e anunciar. Da mesma forma que o Evangelho de hoje nos dá esta dica. Mas o que está estranho na palavra é, por que eu não posso ir aos pagãos? Por que eu não posso ir aos samaritanos? Que são os samaritanos? Aqueles que não se davam bem com os judeus. Jesus diz, não.
não deveis aí onde mora essa gente, nem entrar nas cidades samaritanas. Primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? São as ovelhas abatidas e cansadas, que o início do Evangelho fala hoje. Quem são essas ovelhas cansadas e abatidas hoje no nosso tempo? Os nossos irmãos que viviam na fé, que serviam na igreja, que trabalhavam nas pastorais, nos nossos movimentos. Desculpa a forma que eu vou falar, mas que era pau para toda obra. Estavam dispostos, estavam animados, talvez amigos seus, talvez parentes seus, e agora onde estão? Cansados e abatidos. A ordem de Deus hoje é ir a eles, é dar a eles a graça da cura, é dar a eles a graça da ressurreição da sua missão, da limpeza de sua lepra, da purificação de sua sujeira e de expulsar todo o mal. Esta é a nossa missão. Olha para a tua família, quantos que estavam servindo e hoje não estão? Por causa do padre, por causa do coordenador, por causa não sei o quê, por causa do Corinthians, por causa do Palmeiras, sei lá, por causa de quem? É a esses que Deus está nos enviando. Sabe para quê? Para que a nossa oração, pedindo que envie trabalhadores para a colheita, surta efeito. Já pensou aquele irmão que sempre ajudou na comunidade, voltar a ajudar junto com você? Então a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Então as ovelhas abatidas, as ovelhas cansadas, precisam voltar para fazer a colheita conosco. E aí é a nossa missão de rezar por elas e de trazê-las de volta. Talvez você pensou em muita gente que precisava estar aqui hoje rezando com você. É ovelha que eu não julgo, é ovelha que eu não condeno, mas é ovelha que eu me compadeço, porque ela não está comigo, não está com a comunidade, não está presente. Ela decidiu isso porque ela está cansada, porque ela está abatida. E para que nós possamos fazer a colheita, e veja, Jesus não está mandando plantar nada. A gente planta tanta coisa, né? Jesus está mandando no Evangelho de hoje plantar nada. Ele está falando para colher. Então já existe alguma coisa. Nós já semeamos muito, nós já plantamos muito. E é preciso colher aquilo que a gente já plantou. E às vezes, se a gente tiver uma visão clara, há muita coisa para se colher. Deus já fez muito na nossa vida. Deus já fez muito na sua família. Deus já fez muito na sua comunidade. Deus já fez muito, Deus já fez muito. E você ajudou. E esta ovelha cansada e abatida também te ajudou. Então não é justo que você fique parado, dizendo, as coisas são assim mesmo, deixa ele lá, deixa ela lá. Não. Vai amar este irmão, vai amar. O que é compadecer-se também é amar a ovelha perdida, cansada e abatida. É esta ovelha, é teu parente, é teu vizinho, é teu irmão lá no seu trabalho, é alguém especial na tua vida. Poxa, por causa disso ela não quer mais, por causa daquilo ele não quer mais. Então vamos pensar neles. Às vezes a gente olha, vamos visitar as pessoas que nunca vêm para a igreja. Ué, nem as que vinham você consegue visitar. Você passa direto. Não, eu vou na casa desse meu irmão. Ele é especial para a nossa igreja, ele é especial para Cristo. Vou convidá-lo. Vai ter uma iniciativa da igreja? Vamos lá.
Vamos, como diz aí, inseri-lo, colocar de volta. E às vezes uma pessoa cansada e abatida só precisa de uma palavra para que ela se levante e volte. E ela não recebe essa palavra. É verdade, tem outras que são muito complicadas. Eita lasqueira. Tem que fazer um tratado de teologia para convencer a pessoa de que ela é importante para Deus. Tem umas ovelhas aí que são complicadas. Mas muitas das nossas ovelhas cansadas e abatidas precisam, em primeiro lugar, das nossas lágrimas, do nosso compadecer-se delas, e não do nosso julgamento. Só por causa disso ela foi embora da igreja, falta de fé. Não, vamos resgatá-la. Por mais que eu não entenda por que ela saiu, eu não tenho que entender, eu tenho que criar um caminho para me aproximar dela e dizer: o Senhor é o nosso pastor, vamos? Ele cuida de você. É isso que a gente precisa. E nesta manhã de chamado, de tantos chamados na nossa vida, nós queremos, como os apóstolos de Cristo, vivenciar essa experiência de ser enviados por Deus, não onde moram os pagãos, mas onde moram aqueles que amamos e que nos ajudaram tanto, para que a messe possa ter mais homens e mulheres para servir a Deus, e para que as nossas lágrimas se transformem em alegria do irmão que voltou, da irmã que resolveu pôr a mão na massa para trabalhar pelo reino de Deus. Nos alegrar por uma igreja cheia de pessoas que querem colher o que já foi plantado por muitos, talvez até por ele mesmo. Então colher é importante. Eu não entendo muito esse negócio de plantação, mas quando a gente colhe, a gente tem mais espaço depois para plantar de novo, né? Aí nós vamos aos pagãos. Aí nós vamos. Agora é preciso olhar aqueles que são nossos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em